Bem, amigos e amigas geeks, meu nome é Douglas, para você que chegou aqui no canal, que caiu de paraquedas, já caiu no vídeo da Amaran, tá? Nós aqui falamos sobre equipamentos fotográficos, fazemos reviews, dicas de iluminação, de foto e vídeo, fazemos de tudo um pouco nesse ramo do audiovisual. Eu sou fotógrafo há 17 anos, já trabalhando com fotografia, e desde 2019 com vídeo. Antes disso era uma coisa mais amadora, né? O vídeo é minha paixão e minha vida é a fotografia, né? Além disso, também sou ator e aspirante a youtuber. E hoje, né, a gente está falando sobre o Amaran 300C, mas não começamos essa jornada da luz custo-benefício com esse camarada não. Nós temos aí vários vídeos no canal de dicas de iluminações e equipamentos, nos shorts, por exemplo, mas se você quiser estar por dentro, né, acompanhar essa história, né, desde o início, lá do custo-benefício com bastões de LED, painéis de LED, tem vários vídeos aí no canal, então convido vocês a dar uma olhada. Eu vou deixar o card aqui do primeiro e aí você vai seguir nessa história até chegar nesse camaradinho aqui, tá? Então a ideia é trazer para o público, desde o público iniciante, intermediário e o avançado, né? Essa aqui é uma luz praticamente high-end para alguns, né? E custo-benefício para alguns também. Vamos falar um pouco agora sobre a história da Amaran aqui e alguns aspectos aqui, estética dela aqui por fora para vocês. Vamos lá. Mas antes da continuidade, quero agradecer ao patrocinador desse vídeo, que é meu amigo Ronald, que trabalha comigo lá na agência de moda também. Foi ele que me emprestou esse Amaran 300C para passar aqui e fazer esse review para vocês, tá? Então eu convido vocês a dar uma olhada no trabalho dele, no Instagram dele, onde ele suga ao máximo desse camaradinho aqui, fotos sensacionais, uma fonte de inspiração tremenda para você que está iniciando ou que já está na área, que quer um olhar diferenciado. Vou deixar o Instagram dele aqui no vídeo aqui, abaixo do corpo, para você dar uma olhadinha no trabalho desse garoto, beleza? Amaran 300C, uma iluminação custo-benefício para alguns, mas vamos entender que a Amaran é uma linha de fato mais custo-benefício da Aputure, né? A Aputure, até onde eu sei, vocês me corrigem aí embaixo se eu estiver errado, ela não tinha essa linha aqui mais fraca, vamos dizer assim, em questão de potência. Era de 600 watts, um RGB lá, então não atingia para todos os públicos, para youtubers, influencers, o pessoal que trabalha com vídeo para as redes sociais, ou até mesmo para videomakers, fotógrafos que de repente tem uma estrutura não tão grande, por exemplo, como a minha, que é de 5 metros quadrados. Essa iluminação aqui eu já indico já para 10 metros quadrados para cima dentro do estúdio, porque ela é bem forte. Pô, quer dizer que eu não posso usar ela tendo um estúdio de 5 ou de 8 metros? Pode, mas como por exemplo, fiz alguns testes aqui, algumas fotos que eu fiz, e eu usei no máximo em alguns momentos 10% da potência dele, né? Por exemplo, ao contrário da luz que está sendo principal minha aqui agora no vídeo, que é o cover que eu estou utilizando a 35%. Se eu tivesse com esse cara aqui, que eu vou daqui a pouco fazer uma comparação para vocês entenderem, eu vou deixar 5%, acho que nem 10%, ele já vai me trazer essa mesma iluminação que o cover de 60 watts está me trazendo, para você ter uma ideia. Ele possui, ele no caso é todo de plástico, né? E as partes importantes são de ferro, como por exemplo o suporte do tripé, né? Ele é de ferro, então você pode colocar ele tranquilo nos suportes e ele vai te trazer essa sensação de confiança, durabilidade, né? Porque você vai colocar modeladores pesados aqui e você vai precisar de um suporte aqui de baixo, né, de ferro decente para poder aguentar isso. E falando da questão de modelador de luz, além esses modeladores com bandejas, snoot, que você pode colocar nele, você pode colocar aí um modelador de 120 mais tranquilo, porque na frente onde tem o Bowes é de ferro, então você não tem aquele medo, né, de colocar algo muito pesado e sair, tortar, ou enfim, como por exemplo os outros que eu citei aqui no canal, né, os outros vídeos que eu fiz, que eu recomendo até no máximo 120 centímetros um modelador aqui. Esse cara você pode ficar despreocupado que ele foi feito para durar e para aguentar as coisas mais pesadas que você possa imaginar. Toda a parte lateral é de plástico, em cima e embaixo tem esses furinhos para circulação, e o que eu achei sensacional são essa pegada aqui atrás, que além de você dar essa sensação de cinema, de você manusear ele para um lado para o outro segurando com as duas mãos, ele também dá para você colocar em pezinho na mesa, assim você não precisa deixar ele do lado com o risco de rolar ou algo do tipo. É bem pensada aí a sacada da Amaran. Agora vamos falar desse painel aqui de trás, né? Esse painel LCD aqui que é sensacional, tem um brilho incrível, você consegue ver a distância, né? A não ser que você seja cego, mas dá para ver bastante, dá para ver bem as informações que estão aqui. É bem brilhoso, ao contrário de alguns modelos mais em conta, que dá uma dificuldade de você entender o que está escrito aqui um pouquinho distante. Embaixo você tem um botão de reset, onde você vai resetar o Bluetooth, porque você tem sim, pelo site dos links, o aplicativo para poder manusear ele e outros dele em grupo, mas você precisa resetar o Bluetooth para poder
para que ele fique localizável no aplicativo. E embaixo esses dois dials que servem para você mexer tanto na potência, no CCT, na parte do RGB, né? Ele funciona para você poder manusear, controlar, né, essas informações, esses specs dele através desse dial, ou você usa também pelo aplicativo. Aí fica da sua escolha. E eles também são botões. Você aperta ele no centro e você vai alterando. Um você aperta para ir para o CCT, né, para balanço de branco, potência e iluminação, e o outro para essa parte do RGB. E aí você consegue ter o controle do RGB através desses dois dials, tanto quanto as cores quanto a potência um do outro. E embaixo, né, o botão de liga e desliga e o cabo de energia que você vai colocar aqui embaixo. Eu achei sensacional o lugar que ficou, porque assim o cabo sempre fica retinho, não fica torto, né? Em alguns casos eles são laterais do encaixe ou aqui na parte perto dos dials, e aí o cabo, dependendo da posição que você deixa, ele fica torto para baixo. Isso acaba estragando o cabo com o tempo, ou até mesmo o encaixe, se você não tomar cuidado. Então, colocar esse cabo aqui embaixo eu achei bem bacana. A atitude da Amara, né, de colocar essa energia aqui embaixo, eu curti bastante. E outra coisa legalzinha que eu achei é que ele tem do lado aqui do encaixe do tripé, ele tem a opção de você poder colocar uma sombrinha, que é um modulador mais barato que a gente vai encontrar hoje aí no mercado, de 15 a 30, 50 reais, e você consegue utilizar uma sombrinha aqui sem precisar de um adaptador, assim como nos outros modelos que eu mostrei aqui no canal, que se você quiser colocar uma sombrinha, você vai ter que ter um adaptador embaixo para poder encaixar sua sombrinha. Esse cara aqui já vem. Ô Douglas, legal, você me falou sobre toda a parte estética, a questão da durabilidade, os botões, encaixe, que é de ferro, onde é de plástico não, mas e a cor? E a força da potência? É bom, bonito ou não? Bom, vamos falar um pouco sobre isso agora para vocês aqui. E aqui estamos aqui com iluminação, né, com o nosso Amara aqui atrás, o LED. Vou mostrar para vocês um pouco os botões aqui, tá? Temos esses dois dial, agora ele tá com o LED aqui aceso, a parte do CCT, com a potência dele máxima, né? Então olha aqui, ele tá com 0%. Então se eu mexer aqui no botão, olha, ele vai aumentando. Tudo isso é mais fácil com o aplicativo, tá? Você chega muito mais rápido, né, com o aplicativo. Mas olha só, eu tô a 20% de força e praticamente já estourou tudo, perdeu toda a informação no fundo. Pra você ter uma ideia de como ele é forte. E ele tá mais ou menos a quase 2 metros de distância do fundo, tá? Então, pra você ter uma ideia de como ele é mais forte. Se eu colocar 100% aqui, você não vai conseguir nem ver. Eu vou deixar ele 1% aqui pra gente ter uma noção. Outra coisa interessante, o CCT dele, né? Para você mexer no CCT, você vai apertando o botão do lado, e aí você vai mexer as funções ali, né? O GM/M, que é o Green Magenta, e o CCT. Agora ele está 7.500, que é o máximo que ele alcança, né? Até 2.500, que é aquela cor mais que deixa uma luz mais quente, né? Então não é uma gama muito grande, né? Não tem um gap muito longe um pro outro, mas você já tem essas duas cores, um mais quente e um mais frio, que é o de 7.500. Vamos deixar aqui a 5.600, que é o que eu costumo utilizar aqui nos vídeos. E uma coisa que eu achei bem interessante, um diferencial desse camaradinha, é que a Amara já pensou aqui, ó, esse cara vai chegar um 8 na vida dele que ele vai fazer o upgrade e vai para a Amara. E aí ele vai ter outros LEDs, outras iluminações. E a Amara permite você corrigir, fazer com que ele se adapte às outras iluminações que você tem, mexendo no green e no magenta. Se você tem 10 pontos de recuperação, então se sua outras iluminações é puxado mais para o magenta ou puxado mais para o verde, você consegue controlar um pouco isso aqui, melhorando, né, a qualidade, melhorando ou ajustando a qualidade do nível de cor dos outras iluminações que você tem. Isso para mim é sensacional. Com o aplicativo em mãos, aqui como falei, a roda seletora, você consegue mexer em toda a iluminação, tá vendo? Utilizando o aplicativo, que é o Sidus Link, tá? Você, bem fácil de baixar, bem intuitivo também. Você tem aqui no caso o branco, tá vendo? E aí você consegue mexer na força, né, na potência do branco. Olha lá, né? Se você quiser deixar a temperatura dele vamos lá, que nem tá aqui a 5.700 Kelvin, que eu tô aqui. Aqui é a potência, olha só, 50%. Olha, se eu deixo 100%, estoura tudo.
Você vê como ele é forte. Então não dá para usar ele aqui mais do que isso. Aqui 10% já é muito, né? Então você consegue ajustar, fazer um ajuste fino aqui no aplicativo, diminuindo em ponto em ponto. Então ele vai de 0 a 100 em 1%. E você no aplicativo consegue ter um ajuste mais fino, né? Você vê que eu consigo aqui ir diminuindo em meio ponto. Eu consigo deixar, em vez de descer 1%, eu fico 8,7, 8, tá vendo? Você consegue trazer uma iluminação da 0.4, né? Então você consegue ter um ajuste fino no aplicativo. E aí, para você que de repente que tem um estúdio pequeno, né, e que a iluminação seja muito forte, aí você consegue lapidar mais a iluminação através desse ajuste fino, né? Que vem de 1 em 1%, você consegue deixar 1,5%, 1,3%, 1,4%. Isso é muito bacana de ter em mãos o aplicativo. E as outras coisas aqui, além da cor, você tem os efeitos, né? Que eu não uso muito, mas se você quiser, você tem diversos outros efeitos aqui, né? Que você pode ir aplicando para você poder usar. Eu já não uso, né? Então não acho tão interessante. Eu só usaria mais a questão da cor e do balanço do branco, que é bem intuitivo e bem fácil de você manusear no aplicativo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Escreve aí embaixo, ajuda uma engajada com a gente aí. O que você achou dessa iluminação? É para você? Não é? Pensou em comprar ele um dia ou não? Gostou do que você viu aqui ou não? Né? Tem alguma outra dúvida que de repente eu não citei aqui no vídeo? Escreve aí embaixo que eu vou ter um prazer de responder vocês. E se eu acho, o que eu acho desse cara aqui? Para que público que eu acho que é esse cara aqui? Né? Eu acho que assim, ele é uma iluminação excelente para quem de repente já está num momento intermediário avançado na vida em questão de profissionalismo. Né? Eu não acho que pelo custo dela, ela é um ótimo custo-benefício para o que ele traz. Ele traz specs, iluminação perfeita. Mas assim, vamos colocar no cenário que você está iniciando, que você está aprendendo a fotografar, está estudando. Em vez de você, de repente, ir já para uma luz tão assim, premium como essa, gastando 5 mil ou mais nessa iluminação, ainda mais com o dólar que fica variando, por que de repente você não vai numa luz mais custo-benefício? Iluminações que eu já citei aqui no canal, né? Então convido vocês novamente a assistir essas iluminações para que você de repente, com a diferença do valor, você investir em outras coisas, né? Em flash, em rádio flash, em lente ou até mesmo em câmeras, né? Ou acessórios em estúdio, você que está montando, que vai te ajudar também a ter ótimo trabalho, ótimas iluminações com essas outras coisas mais custo-benefício. Então às vezes essa iluminação para você que está no nível iniciante ou intermediário da vida não é tão interessante, não porque ela não seja ruim, não porque ela é muito cara e você está entrando no mercado, você está entendendo como funciona, você está montando a sua clientela. Então não seja foito, não coloque a carroça em frente dos cavalos que você acaba sempre se dando mal. E é isso, se gostou, curte, compartilhe, se inscreve e vejo vocês no próximo vídeo. E ainda não acabou, tá? Assim que eu tiver outras iluminações aqui, tanto high-end como intermediário, até mesmo de entrada, se eu achar que vale a pena comentar, falar, trazer aqui no canal, eu vou trazer e apresentar para vocês, beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.